Sejam bem-vindos, fãs do Fidedigno. Eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar sobre o 8º episódio da série do Disney Plus, WandaVision. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever e marcar o sininho para que você seja notificado quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Beleza? E não esquece de deixar seu like aqui no começo do vídeo, tá? Porque seu like é extremamente importante pra gente que produz conteúdo aqui pro YouTube. O 8º episódio de WandaVision foi ao ar no dia 26 de fevereiro de 2021 e é intitulado nos capítulos anteriores. Vale lembrar que esse vídeo tem spoilers, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o enredo do episódio e também sobre os easter eggs que a gente encontrou ao longo dele. Então esteja avisado. O episódio 8 de WandaVision foi o mais intenso da temporada até aqui, pois o episódio não mostrou só o passado de Wanda, mas também mostrou alguns traumas de forma bem clara, assim como o passado da Agnes, ou melhor, Agatha Harkness. Como eu disse no vídeo anterior aqui do canal, no meu vídeo anterior, a diferença entre uma série de TV e um filme está no tempo de tela que determinados personagens possuem. E para que esses personagens possam passar pra gente uma mensagem clara, para que a gente acredite em alguns acontecimentos, para que as atitudes de um personagem sejam convincentes, é preciso que ele seja muito bem desenvolvido. E é isso que WandaVision tem feito. Desde o primeiro episódio da série, não que isso acontecesse de forma muito clara, a série mostrava a Wanda lidando com determinados sentimentos, como a perda, o luto, a frustração por meio de determinados acontecimentos na narrativa dentro de Westview. O episódio 8 deixa claro pra gente como Wanda chegou até Westview, como ela criou o Rex, e esclarece alguns detalhes da história enquanto prepara a série pro clímax dela que tá pra chegar. Isso tudo enquanto a série mergulha nas mais diversas referências aos quadrinhos da Marvel. Enquanto a maioria dos mistérios são revelados, Agatha Harkness se revela como a verdadeira vilã da série e tem sua própria história de origem revelada. Apesar de Agatha ser extremamente poderosa, Wanda parece ser ainda mais poderosa que ela. Enquanto a Agatha manipula as coisas em Westview, ela parece tentar entender como Wanda ficou tão poderosa. Se você assistiu o vídeo do episódio 7, você deve lembrar que no final dele eu falei que a partir dali, a série perderia os moldes dela de sitcom. Ela deixaria de prestar homenagens a sitcom e tomaria um próprio rumo, um caminho próprio. E foi o que aconteceu. O episódio 8 revisita a história de Wanda no universo cinematográfico Marvel, enquanto prepara um retcon para ela, revelando algumas verdades. Tudo isso enquanto reescreve toda a história do universo Marvel no cinema. E revela também alguns elementos de material anterior, de filmes anteriores, que haviam sido deixados de lado. O episódio 8 conta com uma cena pós-crédito, assim como aconteceu no episódio 7. Mas a gente vai comentar isso lá pro final do vídeo, beleza? Mas agora a gente vai pros easter eggs. Você tá preparado? Ao longo de 13 anos do universo cinematográfico Marvel, a Marvel Studios tem sido extremamente inteligente na forma em que eles mostram a logo deles, logo na abertura do filme. Isso acontece também de forma diferente no episódio 8 de WandaVision. Se você tá se perguntando, como assim criativo? É sempre a mesma coisa, sempre a logo naquele fundo vermelho. Não. Em Vingadores Ultimato a gente vê a logo se desfazendo em poeira. Em Capitã Marvel a gente tem a abertura em homenagem ao Stan Lee. E se você for assistir Pantera Negra no Disney Plus hoje, você vai ver que houve um redesign ali na abertura em que a Marvel Studios presta uma homenagem ao Chadwick Boseman. O episódio 8 de WandaVision tem início com o fundo da logo roxa. Esse fundo roxo serve para mostrar quem está no controle em Westview, que é de fato Agatha. E se você bem se lembra, no episódio anterior foi mostrado que o poder de Agatha se manifesta por meio da cor roxa, diferente do poder de Wanda que se manifesta na cor vermelha. Nos quadrinhos, Agatha Harkness é uma bruxa imortal que não envelhece. Alguns apontam que ela está viva há tanto tempo que ela foi capaz de ver a Atlântida afundando. E vale lembrar que essa não é bem uma história de origem da personagem. A história de origem da personagem já foi contada diversas vezes, seja por ela ou por aqueles mais próximos a ela nos quadrinhos. No universo cinematográfico Marvel, ela não parece ser tão velha assim, tendo sua origem datada lá na época do julgamento das bruxas de Salem, em 1693. Logo ali no começo do episódio, Agatha é julgada por seus crimes, e é a própria mãe de Agatha que lidera o julgamento. A habilidade de Agatha parece permitir que ela sugue a força vital, assim como a magia do coven dela, das mulheres, das bruxas que a cercam ali na hora do julgamento, rendendo ela magia e que provavelmente é o que alimenta ela até hoje, até os dias atuais. Nos quadrinhos, Agatha Harkness também estava envolvida ali no julgamento das bruxas de Salem, mas de uma forma bem diferente. Nos quadrinhos, ela na verdade foi ali a responsável por orquestrar o julgamento das bruxas de Salem. Ela acreditava que os sacrifícios serviam meio que para eliminar os usuários mais fracos de magia. A origem da personagem no universo cinematográfico Marvel é bem diferente e a causa dela ter sido julgada aparentemente é o envolvimento dela com magia negra, que culmina com ela
ocasionalmente destruindo o coven dela. Se você acompanha as notícias do universo cinematográfico Marvel e se você também é fã de quadrinhos, você provavelmente percebeu que a Marvel há bastante tempo está querendo fazer um retcon na Wanda. Se você não sabe o retcon é tipo fazer uma correção em uma história enquanto ela está acontecendo, dando novas origens ao personagem, como aconteceu com Wanda, ou então dando novos poderes a ele. Grande parte dessa discussão entre os fãs apontavam que talvez Wanda fosse se tornar a primeira mutante do universo cinematográfico Marvel, mas Kevin Feige deixou bem claro há bastante tempo que ela na verdade se tornaria uma feiticeira. O episódio 8 de WandaVision deixou bem claro que desde muito cedo Wanda sempre foi uma bruxa. Isso fica muito claro que os poderes dela acabaram sumindo quando ela cresceu. Ou seja, se ela não tivesse sido exposta à Joia da Mente, os poderes dela não teriam sido desbloqueados e aumentados, como aconteceu. Certa vez em uma entrevista, Kevin Feige comparou os poderes de Wanda aos poderes do Doutor Estranho. Mas ao final do episódio ficou bem claro que os poderes de Wanda não são nada parecidos com os do Mestre das Artes Místicas. Até esse momento, no universo cinematográfico Marvel, a história de Wanda foi contada apenas por meio de linhas de diálogo. A gente nunca chegou a ver nem mesmo o rosto dos pais dela, nem mesmo o lar dela, lá onde ela morava na Sokovia. Vale lembrar que o pai dela não se parece em nada com um certo mutante que é capaz de controlar a mental. Isso vai enterrar muitas teorias de fãs que acreditavam que Wanda ainda poderia ser fã do Magneto no universo cinematográfico Marvel. Uma das maiores questões levantadas desde o primeiro episódio foi: mas por que a Wanda criaria uma realidade baseada em sitcoms americanas? Bem, ao longo do episódio 8, a gente descobre que a família de Wanda se utilizava de séries sitcoms americanas para que eles pudessem aprender inglês. E parece que ela sempre gostou de sitcoms, até mesmo quando adulta, mesmo depois de se juntar aos Vingadores. Só que parece que isso acabou nunca sendo tocado, sabe? Não foi um assunto que surgiu para que a gente ficasse sabendo disso também. A fim de descobrir, a origem dos poderes de Wanda, ou a razão de Wanda ser tão poderosa, Agatha faz ela passar, reviver, testemunhar de novo os acontecimentos, os traumas que levaram Wanda a ser o que ela é hoje, incluindo o fatídico dia que o apartamento deles em Sokovia foi bombardeado. Wanda e Pietro passaram 2 dias e meio aos escombros, olhando para uma luz intermitente de uma bomba que acabou não explodindo. E você bem sabe, se você acompanha, essa bomba é das indústrias Stark. Isso fez com que Wanda alimentasse um ódio muito grande pelo Tony, e foi também a razão dela se oferecer como experimento para Hydra. De acordo com Agatha, não explodiu pelo simples fato de Wanda ter usado ali um hex de probabilidade, fazendo com que os mecanismos da bomba se desativassem. Nos quadrinhos, esses hexes são ali a primeira manifestação dos poderes de Wanda. Como eu disse antes, o fato de Wanda e Pietro terem visto ali a bomba das indústrias Stark foi o que alimentou eles, alimentou o ódio deles, Foi o que os levou a se tornarem voluntários ali da Hydra para que eles pudessem passar por experimento. É revelado que os dois esperavam que eles se tornassem salvadores de Sokovia, o que não aconteceu. O comercial do primeiro episódio de WandaVision faz referência a esse momento, que mostra uma torradeira Stark com uma luz vermelha que pisca e faz o típico bip de uma bomba. Com tanta história para contar e muito pouco tempo nos filmes, a gente nunca ficou sabendo de fato como aconteceram ali os experimentos do Barão von Strucker em relação à Joia da Mente, que estava ali no cetro de Loki, e os gêmeos, Wanda e Pietro. Mas agora a gente sabe. E tudo foi bem simples na realidade. Wanda só precisou tocar a pedra do cetro de Loki. E essa era uma missão que parecia fatal ali para os cientistas da Hydra. Eles morriam de medo na hora que isso aconteceu. E para surpresa da Hydra, os poderes de Wanda são tanto desbloqueados como amplificados. Uma das coisas mais incríveis no episódio é de fato o contato de Wanda com a Joia da Mente. A experiência não sai como planejado ali para os cientistas da Hydra, porque acaba dando tudo certo. Mas Wanda não ganha só os poderes dela não, ela ganha também um vislumbre do possível futuro dela. Em determinado momento é possível ver uma silhueta que lembra muito o traje que Wanda utiliza nos quadrinhos. Enquanto a viagem ali de Agatha Harkness pelas memórias de Wanda continuam, elas deixam alguns detalhes para trás, mas também reforça alguns laços que surgiram durante o luto de Wanda. O episódio mostra ali o início da relação entre Wanda e Visão, logo após os acontecimentos de Vingadores, a Era de Ultron. Isso tudo acontece quando Wanda está de luto e o Visão tenta consolar ela, criando ali uma primeira ligação, um primeiro vínculo entre os dois. E enquanto Agatha descobre um pouquinho mais do passado de Wanda, a gente descobre também. E a gente percebe que a gente foi completamente enganado. Em determinado episódio da série, a gente é levado a acreditar que Wanda invadiu a base da espada para roubar o corpo do Visão. No episódio 8 é revelado que Wanda não roubou o corpo do Visão. Ela só utilizou seus poderes para que ela pudesse chegar mais perto dele. Mas ao tentar se conectar com o corpo do Sintozoide, ela percebe que ele não está mais ali. Ele não é mais aquela casca. Ele partiu há bastante tempo. Nos episódios anteriores a gente vê cenas que foram claramente fabricadas
pra levar a galera que tava ali na base da espada, assim como os espectadores, né? E Wanda, na verdade, roubou o corpo do Visão. Mas não foi isso que aconteceu. Durante ali uma das cenas finais na mente de Wanda, Agatha finalmente entende a razão de Wanda ser uma feiticeira tão poderosa. Wanda, na verdade, possui a rara habilidade de poder controlar a magia do caos. A magia do caos é uma força, né, que a Agatha acreditava ser apenas um mito. Mas a magia do caos acaba dando a Wanda a habilidade de reescrever, manipular a realidade como ela quiser. Nos quadrinhos, a magia do caos é um poder associado ao deus antigo Thon, eu não sei o certo qual é a pronúncia dele, mas escreve C-H-T-H-O-N. Eu vou deixar a imagem dele. Esse deus antigo costumava reinar na Terra antes de ser banido. A habilidade de manipulação da magia do caos foi esquecida pelos feiticeiros da Terra após o banimento do deus antigo, por eles acreditarem que ela era muito perigosa. Mas quando a feiticeira Escarlate nasceu ali, o lugar onde ela nasceu, o tecido da realidade era extremamente fino, e o deus antigo foi capaz de colocar nela o poder dele, que é a magia do caos. Nos quadrinhos, o Doutor Estranho acreditava inicialmente que a magia do caos de Wanda era apenas uma coisa que ela acreditava ter. Ele não acreditava que isso realmente existia. Mas isso muda quando existe uma invasão desse deus antigo. De acordo com Agatha, no universo cinematográfico Marvel, magia do caos é um tipo de magia extremamente raro de se encontrar. E os seres que são capazes de manipulá-las são chamados de feiticeiros escarlate. E o universo cinematográfico Marvel mostra que, assim, o termo feiticeiro escarlate é, na verdade, algo muito mais raro do que é nos quadrinhos. Nos quadrinhos, Feiticeira Escarlate é meio que ali o título, né, que foi herdado por Wanda, da mãe dela. A mãe de Wanda foi, na verdade, a última Feiticeira Escarlate antes de Wanda. Ou seja, no universo cinematográfico Marvel, os Feiticeiros Escarlate são muito mais raros do que nos quadrinhos. Na série, a gente vê que a Agatha corre um enorme risco quando ela confronta a Wanda. E a Agatha acaba jogando ali com a vida dos filhos de Wanda, meio que pra ter uma vantagem em cima da Feiticeira Escarlate. Mas apesar de ser extremamente forte, a Agatha também imagina o que vem por aí. Ela parece esquecida do que está acontecendo fora da bolha de Westview, no perímetro da espada. A gente teve muitas revelações no episódio 8, e uma delas foi que o Visão que existe dentro de Westview é meramente um construto mágico, algo que foi criado por Wanda a partir dos poderes dela. Isso explica também a razão dele não ter conseguido sair de dentro do Rex, né, de Westview. Na série, a gente vê que a espada, na verdade, reparou o corpo do Visão e o colocou na ativa de novo. Em determinado momento do episódio, Hayward chama o Visão de a arma senciente mais poderosa já criada. O novo visual do Visão na série, o Visão branco, lembra muito o visual do arco do John Byrne, de 1989. No arco intitulado Vision Quest, o Visão foi desmontado e remontado, mas o novo Visão não tinha qualquer tipo de cor, não tinha emoção e considerava a vida humana dispensável, descartável. E ele pode com certeza ser considerado uma ameaça. E esse foi o último easter egg do episódio. Conta aqui nos comentários o que você achou do episódio. Eu acho que a série ainda tem muito a desenvolver, ainda tem muito a mostrar. E na minha opinião, os arcos que foram apresentados no episódio 8 precisam muito mais de um episódio para serem desenvolvidos corretamente. Na data de publicação do episódio 8 de WandaVision, o Twitter MarvelBR, o Twitter oficial da Marvel no Brasil, fez um tweet afirmando que a série ainda teria mais 2 episódios, confirmando ali algumas especulações, né, alguns vazamentos de que a série na verdade teria 10 episódios e não 9, como foi confirmado inicialmente. Algumas surpresas do episódio, como o retcon de Wanda com a Feiticeira Escarlate, algumas visões do passado dela, assim como as cenas da suposta invasão à sede da espada, que parece mostrar que o diretor Hayward tem planos muito mais escusos do que aparenta, parecendo fugir ali da honestidade com que Maria Rambeau gerenciava a agência. Eu tenho algumas teorias aqui. Já imaginou se o diretor Hayward tem um tipo de backup do Ultron e colocou ele naquele corpo, na casca do Visão? E será que ele acredita que assim, com a arma senciente mais poderosa já criada, ele vai ser capaz de manter a paz no planeta Terra? Ou pelo menos o que ele considera ser paz? Vale sempre lembrar que nenhum vilão se considera o vilão da própria história. Eles se julgam sempre como os heróis, sem qualquer tipo de senso crítico relacionado às suas ações. E talvez, assim como Ultron, Hayward se sinta responsável por limpar o mundo do que ele considera uma ameaça. Mas então, conta pra gente o que você achou desse vídeo e do episódio. Vamos trocar ideia aqui no comentário, vai? Que tal você indicar nosso vídeo pra um amigo que curtiu muito a série, mas ainda não conhece o nosso trabalho? Mas por hoje é só. Meu nome é Bruno, eu fico por aqui. Temos um encontro marcado no vídeo do episódio 9 na próxima semana. Meu nome é Bruno, eu fico por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.